Fran, estou aqui para mais um vídeo da Palavra do Senhor. Gostaria nesse dia de compartilhar com vocês uma palavra maravilhosa, do qual acredito que ela é digna de que a gente fique até o final para desfrutar das maravilhas de Deus para nossas vidas. Se vocês observar essa palavra que nós iremos nesse dia meditar, aí vocês vão entender as condições da humanidade que faz a terra e o porquê os homens sofrem tanto. E precisa haver um reconhecimento e descobrir de que maneira eles possam se beneficiar das promessas de Deus para as suas vidas, que é a salvação e as bênçãos do Senhor. Eu quero deixar nesse dia em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, o título diz: a tristeza de Jeremias. Ele convida o povo a reconhecer o seu pecado e a voltar para Deus para obter misericórdia. Então veja bem, aí no versículo 3, ou seja, no capítulo 3, versículo 39, nós encontramos e vamos ler, que diz: de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Veja bem, é uma palavra que ela aparenta uma repreensão, ela aparenta, muitas das vezes, um desafio, uma afronta, mas não é. Quando nós nos conscientizamos diante de Deus e nos reconhecemos que somos pecadores, Deus sempre tem para nós o perdão. E aquilo que era difícil, o Senhor faz se tornar fácil. As trevas viram luz, o erro vira verdade. Agora, o que não podemos, o que os homens não podem, nós não podemos. Mas quando fala os homens, fala tanto o pregador, o pastor, fala tantos quantos pregam a palavra do Senhor, que precisam tomar cuidado, assim como todos. Então, quando nós nos reconhecemos que somos falhos, que somos pobres diante do Senhor, o nosso coração volta para o Senhor. E Ele, então, fica feliz com as nossas atitudes e perdoa os nossos pecados. Usa de misericórdia para conosco. Agora, de maneira nenhuma, o Senhor tolerará a pessoa que, nesse caso, então, passa a ser orgulhoso, soberbo. Então, esse tipo de pessoa, a palavra do Senhor já diz que o Senhor abate. E eu quero comentar hoje sobre dois pecados que estão alastrados na face da terra, que na verdade já existe desde o pecado de Caim. Desde que quando o homem pecou, todos os pecados acarretou então ali sobre aquele pecado daquele homem. Mas não é sobre o homicídio que eu estarei falando. Ele também sim está alastrado na face da terra. Mas nós encontramos uma palavra aqui poderosa no Novo Testamento, aos Romanos, a carta aos Romanos. O apóstolo Paulo estava ali então lançando o rosto daquele povo e advertindo tais coisas quanto essa que nós lemos. Nós lemos que precisamos então voltar para o Senhor para alcançar a misericórdia dele. E agora então, aqui está o porquê os homens não alcançam a misericórdia, se não se arrepender. Aos Romanos capítulo 1, eu vou ler só um pouco, para que não fica muito grande o vídeo. Mas se porventura, pessoas que vão ser aqui nomeadas, enquadradas nessa palavra, se tiver dúvida, pega uma Bíblia, antes de você questionar, pega uma Bíblia e lê a palavra do Senhor. E vê que Deus não faz acepção de pessoa. Somos nós que afastamos do Senhor e muitas vezes queremos nos justificar o porquê está acontecendo conosco.
tais coisas que não seriam do nosso agrado ou da nossa vontade. Vejamos, no capítulo 1 de Romanos, em versículo 25, vou ler algum texto aqui, os textos aqui, para que nós compreendemos. Olha o que o apóstolo Paulo diz: pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, o contrário à natureza. E semelhantemente também os varões deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em seu mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Então veja bem, a palavra do Senhor está narrando, o que a apóstolo está narrando, de duas coisas, dois pecados mortais. A palavra do Senhor descreve que o pecado, qualquer tipo de pecado, é fora do corpo. Mas o homem que comete o adultério, ele ou a mulher, esse pecado está no corpo dele, é mortal. E aí o Espírito Santo diz, se for um homem que já tem conhecimento da palavra do Senhor e ele praticar isso aí, sendo ele o templo do Espírito Santo de Deus, a Bíblia disse que se ele destruir esse templo, o Senhor também destruirá ele. Mas voltando aqui ao assunto para que nós pegamos esse texto. Porventura, não é isso que está acontecendo hoje? As pessoas estão casadas há tempos, têm filhos, o homem, o casal, tem filhos. Muitos têm até netos já. De repente, ele vira a cabeça e diz, não quero mais ser homem. Quero ser homem sexual agora, não quero mais ser homem. Conforme Deus criou. Deus criou macho e fêmea, os fez o Senhor. Mas aí, como eu disse, se você é homossexual e você ranger os dentes e achar que eu estou sendo homofóbico, conforme estão dizendo por aí, que não pode mais falar a palavra do Senhor, que as pessoas, esse camarada é um homofóbico, e aí procura a justiça da terra e quer então condenar esse homem por causa da verdade. Então, meu amigo, veja bem o que a palavra do Senhor está dizendo. Foi trocada a natureza. O homem trocou a sua natureza, aquilo que Deus fez perfeito. Aí os homens então querem desfazer a vontade de Deus e fazer o seu próprio mérito, o seu próprio desejo. Pelo que, se não se converter, naquele grande dia, virá sobre essa pessoa, aleluias, o juízo de Deus. E a Bíblia diz que o juiz será sem misericórdia. Hoje o homem pratica o que quiser. O homem tem direito de tudo. Sabe por quê? Porque Jesus deu o brado na cruz, dando aos homens a livre e espontânea vontade para escolher. Não porque Deus respeita a livre e espontânea vontade dos homens, mas Ele deu aos homens a livre e espontânea vontade para os homens escolherem. O caminho da verdade é o caminho da mentira. O caminho que leva a Deus é o caminho da verdade. E o caminho que leva à perdição é o caminho da mentira e do engano. É que os homens, então, incitados pelo adversário de Deus, pelo adversário das nossas almas, dá lugar ao inimigo, ele incita ele, coloca desejos tortos do seu coração e nos seus pensamentos. E o homem eleva, então, a essa queda. Visto que, eu não vou citar nome, mas não preciso citar o nome, de várias pessoas que se diziam uma bênção na presença do Senhor, vários levitas que louvavam o Senhor e Deus abençoava, homens que temente a Deus, homens que estavam ali sempre na presença do Senhor, buscando o Senhor, homens de exemplo,
É triste falar sobre isso, devíamos não falar sobre isso. Mas como eu não falarei aquilo que a Bíblia fala? Como eu não direi aquilo que Deus diz? Seria eu, então, mais forte do que Deus? Seria eu mais justo que a Bíblia? Não, de maneira alguma. A Bíblia diz, e por isso temos que mencionar, para que porventura os homens venham ao arrependimento e se liberta, aleluias, da maldade dos vossos corações, conforme aqui nós lemos o texto inicial. Então, meus amigos, aí esse homem, então, deixa a natureza de Deus. Deus criou ele puro. E agora, então, vai ter desejo para outro homem. Quando vem as consequências, ele ainda queixa de Deus. Quando o texto que nós lemos diz de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixa cada um dos seus próprios pecados. Eu tenho que queixar dos meus pecados. Em Deus não há pecado, em Deus não há falha, nem sobrevariação. Deus é perfeito, Deus é justo. E Deus nos ama com um amor profundo. Deus não ama o pecado, mas Deus ama o pecador. Enquanto tal homem que se deixou o caminho do Senhor, não quer mais ser homem e agora torna homem trans, como se diz, é tanto nome que se dão a essas pessoas, argumentando que ele está certo. Ah, você não pode, isso você está denigrindo a imagem. Não, meu amigo, isso não é denigrir a imagem. Pelo contrário, isto é desejo de que essa imagem seja aperfeiçoada. Porque uma vez que ela foi perfeita, como diz o Senhor, farei o homem à nossa imagem e semelhança, o faremos. Então, se o homem é a imagem de Deus, e por que desfigurar a imagem do Senhor? Então, esse é o desejo que o pregador verdadeiro, que a Bíblia tem, é para que a imagem do homem permaneça conforme ela é, como o Criador o fez. Agora, voltando para a mulher. Mas para finalizar aqui, para concluir, homens levitas que pregam a palavra do Senhor, louvam, pregam através do louvor, porque o louvor é uma pregação de adoração. Quando de repente você tem a infelicidade de ouvir dizer: ah, agora fulano de tal assumiu que ele é trans. E por infelicidade dele, ele ainda sai da casa do Senhor e sai blasfemando de Deus, dizendo que ali onde ele estava era totalmente errado e que certo é agora onde ele está. O que você acha, meu amigo? É como aquilo que você construiu, você que está ouvindo essa palavra, é como aquilo que você construiu com tanto trabalho, com tanta dedicação, e você oferece a alguém aquilo, e alguém chega e desfaz daquilo que você fez com tanta dedicação. Assim é Deus com os homens. Você acha que Deus está feliz com essa atitude dos homens? Por Deus fazer as coisas tudo perfeito, com amor, com carinho, com dedicação. E agora os homens lançaram no rosto do Senhor e disseram: ah, não, isso aqui não está bom. Bom é o caminho que irei tomar agora. Você acha que Deus está feliz com essa pessoa e que essa pessoa não vai ser punida por Deus naquele grande dia se essa pessoa não se arrepender? Sem dúvida alguma, vai ser punido. Homem que deixou de ser homem para transformar a sua vida em uma aberração, sem dúvida, meu amigo, se você estiver me ouvindo, você for dessa classe, não importa a sua riqueza, não importa a sua sabedoria que você adquiriu nesse mundo, você vai perecer com tudo. A sua riqueza vai perecer, a sua sabedoria vai perecer, porque está escrito que as riquezas deste mundo estão no lugar onde a traça e a ferrugem destrói. E a sabedoria deste mundo, sem Deus, é loucura. Toda a sabedoria deste mundo é loucura, quando é levado a esse assunto. Como se não bastasse então agora as mulheres santas que Deus criou, tirou da costela do homem perfeito que ele fez, e diz para ela: agora você vai frutificar, encher a terra de filhos, para que haja
nações e reinos que sem dúvida não saem das mulheres. E aí agora a gente conhece, eu conheço muitas pessoas, muitas mulheres que têm filhos, que são vós, muitas das vezes, e de repente essa pessoa diz, não, você fica sabendo a notícia, você sabia que a fulana, a mulher, aquela fulana, está morando com outra mulher? Você acha que Deus está feliz diante disso? Não, de maneira alguma. Porque no mundo animal, eu não sou biólogo, mas já vi alguns assuntos no mundo animal, existem animais que são bissexuais. Quer citar pelo menos um só, para não me complicar, porque como eu disse, eu não sou biólogo. Como as hienas. Então essas mulheres que praticam tais coisas é considerado como se fosse uma hiena. Porque agora ela nem bissexual ela é, mas ela diz que ela assume esse papel como se ela fosse uma hiena. E agora, meu amigo, ela acha que Deus está feliz com isso, está satisfeito. Uma mulher que se diz crente. Eu estou falando das cristãos primeiro. Porque está acontecendo isso aí. Uma pessoa que diz cristão, uma mulher que diz que era discípulo de oração, uma mulher que diz que fazia a obra do Senhor, quando de repente ela dá lugar ao adversário, ao inimigo das nossas almas, e ele transforma a vida dela numa aberração, como se fosse uma hiena. Então, isso é muito triste para Deus. E quando de repente, quando ela é acometida, quem sabe por uma doença incurável, por um acidente terrível, aí vem a dor, ela cai em si. Mas ela não lembra de Deus para se arrepender dos pecados. Ela lembra de Deus por causa da sua dor. E começa a questionar Deus, mas por que está acontecendo isso? E ela não lembra do pecado cometido. E isso então, sucessivamente, essa lastimação está na face da terra, proliferando cada dia mais. Essa coisa está generalizando de maneira que, com todo respeito, dá nojo, dá náusea. Não vem com essa não, porque o estatuto verdadeiro é esse aqui. Mas a lei diz que pode ser. A lei diz que pode ser, mas Deus não pode ser. A lei não está acima de Deus. É a lei de Deus que predomina. Então, agora fazendo emendas e emendando, já diz a palavra, emendando. Já está emendando, já a palavra diz emendar. Tá essa emenda de lei agora diz que o homem, o pastor tem que fazer o casamento do homossexual. Eu vou dizer para você com todo respeito. Se eu estiver dirigindo uma igreja, eu não farei. Eu prefiro meu pescoço rolar, prefiro ir para a cadeia. É justo o homem ser julgado, ser vituperado. A palavra do Senhor diz que nós cristãos iríamos ser vituperados pela palavra do Senhor, por amor à palavra do Senhor. E agora estão forçando. Não há direitos iguais? Então dizem, o que se diz, o que regem as emendas dos homens. A lei diz aqui não tem emenda, não, amigo. Aqui é um livro sem emenda. Aqui é uma instituição que não tem emenda. Aqui, meu amigo, é um estatuto que rege toda a face da terra. Ele não tem emenda. Quando os homens tentarem emendar isso aqui, esse livro, ele cai por terra. Todos os homens que tentaram fazer emenda aqui na palavra do Senhor, caiu por terra. Então, se isso aqui é verídica, e eu sei que ela é, se ela é poderosa, eu sei que ela é, se ela é verdadeira, eu sei que ela é, e eu estou com ela. Ela é o meu caixão. Essa aqui é o caixão de todos os homens que temem a Deus e que têm vontade de morar no céu e que têm vontade de fazer a obra do Senhor como ela tem que ser feita e que têm vontade de obedecer a Deus e que reconhece, aleluias, que todo poder, toda honra, toda glória
todo louvor pertence ao Senhor nosso Deus. Então aqui está, bem-aventurado é o homem que seja crucificado por essa palavra, por amor a essa palavra. Bem-aventurado é o homem que seja caluniado, que seja perseguido, vituperado por amor a essa palavra. Aleluias! Mas não, os homens estão deixando, aleluias, os caminhos do Senhor, a perfeição de Deus, o louvor, a adoração, está trocando pelas coisas perversas e banais deste mundo. Pelo que, naquele grande dia, todo joelho dobrará diante do Senhor e toda língua confessará a Ele, que Ele é o Senhor. Aleluias! E duro é para os homens que foram reprovados. Os homens que ouvem a palavra do Senhor endurecem seus corações e não querem se dobrar diante do Senhor. Naquele dia terá que dobrar. Hoje os homens têm a oportunidade. Deus deu Jesus, o seu Filho, para toda a humanidade, para perdoar a lésbica, para perdoar o homossexual, para perdoar todos os transgressores, para perdoar o homicida, para perdoar o macumbeiro, para perdoar os feiticeiros. Aleluias! Mas todos os homens precisam ouvir e obedecer à voz do Senhor, a palavra de Deus. Então, naquele dia, essas mulheres que estão sendo enganadas pelo adversário, naquele dia elas vão chorar terrivelmente. Homens que estão sendo enganados pelo adversário, naquele dia também chorarão amargamente e não terão mais a oportunidade. A oportunidade é agora, meu amado e minha amada. Hoje você tem a oportunidade. Se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o vosso coração, porque está escrito: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A salvação não tem preço, este mundo não pode pagar. A salvação é coisa maravilhosa, é paz. Aleluias, é alegria, é gozo. Aleluias. Pois naquele dia, esses dois pecados são os dois pecados, como eu mencionei no início, que abrange todos os outros. Porque está escrito que um abismo chama outro abismo. E o salmista diz: não porei coisa má diante dos meus olhos. Que Deus tenha misericórdia de todos nós e que o colírio de Deus lave os nossos olhos, as nossas visões, para que nós não venhamos enxergar o mal e deixar ele entrar em nossos corações. Que a misericórdia, a longanimidade de Deus nos alcance, alcance toda a face da terra, alcance você que está ouvindo essa palavra, para que você tenha um coração puro diante do Senhor. Deus abençoe, meus amados, em nome de Jesus. E vamos ficar com essa palavra. Esta é a verdade. Não dobre diante de emenda. Obedecer às autoridades não se diz que você deva fazer o erro diante de Deus. Porque todas as autoridades são constituídas por Deus. Mas elas não são constituídas para fazer o povo de Deus se perder. Aleluias! Elas são constituídas para legislar a face da terra como autoridades. Aleluias! Oremos nesse momento. Meu Deus e Pai, eu sou grato a Ti, porque Tu és maravilhoso. Tu és bom, Tu és fiel. Ó Pai, as Tuas misericórdias são sem fim. E conforme a Tua palavra, Senhor, aleluias, eu Te peço, meu Deus, pela Tua bondade, que o Senhor visita neste momento, Senhor, todas essas pessoas, Senhor Deus, que têm o coração voltado para o mal e transforma, Senhor Deus, para a glória do Teu nome. Essas vidas, Senhor Deus, que o adversário tem entrado, Senhor Deus, e tem destruído. Eu Te peço, Senhor, o Senhor restaura, porque Tu és fiel, Tu és bom e a Tua bondade dura para sempre. Meu Deus e Pai, essas bênçãos de peço e agradeço, crendo na vitória, em nome de Jesus.
Amém. Graças a Deus. Deus abençoe, meus amados, em nome de Jesus.